Deus é bom, amém, irmãos? Vocês estão prontos para receber mais da parte de Deus? Então deixa eu me apresentar mais um pouco, porque eu estou percebendo que tem o dobro de gente que tinha ontem, né? Que igreja linda. Eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas a essa família pastoral. Glória a Deus. Ver o que Deus está fazendo nesse lugar, irmãos. Eu sou pastor há 15 anos de uma igreja local. Eu sei o esforço, a dedicação que aqueles que têm a responsabilidade de cuidar do rebanho de Deus possuem. Então eu não vou ministrar sobre isso, mas eu quero encorajar você a honrar a vida da liderança, dos pastores. Amém, irmãos? Porque tudo isso é fruto de uma visão, de uma direção e de obediência. Amém? Deus é bom. Grupo de música, vocês podem sentar, amém? Só vou pedir para o tecladista ficar aqui comigo. Vocês estão bem? Para quem não me conhece, meu nome é André Martins. Eu sou lá de Natal, Rio Grande do Norte. Tenho 42 anos, casado com a Bia, pai do Benício. Há 15 anos pastoreio a Igreja Verbo da Vida em Floripa. Lugar difícil de viver, gente, ora por mim. O ministério me convidou para ir para Floripa. Eu falei, não, Senhor, me leva para o Cazaquistão, Azerbaijão. Floripa não. Aí eu disse, sim, Senhor, vou te obedecer. Estou lá, sofrendo por amor ao Evangelho. Faço parte do Ministério Verbo da Vida há 25 anos. E eu me identifico tanto com os jovens nesse sentido, porque quando eu cheguei no Verbo eu tinha 18 anos de idade. E nesse ambiente eu aprendi a descobrir quem eu sou, o que eu tenho, o que eu posso. Eu sou muito grato a essa visão do Verbo da Vida, ao Ministério Verbo da Vida. E nesse ambiente de fé, eu tenho me tornado tudo aquilo que Deus me chamou para ser nele. Então nesse ministério eu me descobri com o chamado ministerial, nos 5 dons ministeriais, me descobri. Eu já era músico profissional, trabalhava, era guitarrista do Eliezer Rodrigues, do pastor Eliezer Rodrigues. Foi ele que me levou ao Verbo. E nesse lugar, nesse ambiente, depois que eu fiz o Rema, eu descobri o plano de Deus para a minha vida. Eliezer me chamou para ir para São Paulo e foi onde tudo ministerialmente começou. Eu comecei a minha vida ministerial, a viver integralmente do ministério há 21 anos. Com 21 anos de idade, eu saí de Natal, Rio Grande do Norte, com R$100 no bolso, mas cheio de visão. E nesse lugar eu me tornei professor do Rema, da escola de ministros, pastor de uma igreja local, cantor, compositor. E quero aproveitar e perguntar, você já me segue em suas mídias sociais? Você já me segue nas plataformas musicais? Spotify, Deezer, Apple, YouTube. Eu vou dar 15 segundos para você pegar aí o seu celular e pesquisar se você está me seguindo. Se não tiver, é uma falta de absurdo. Você já começa a me seguir agora aí, tá bom? Porque cada vez que você dá um play para ouvir minhas músicas, além de ser abençoado e inspirado, ajuda a pagar minhas contas. Eu falo isso sempre brincando para descontrair, amém? Me segue aí nas plataformas musicais. Declare em nome de Jesus essa palavra da fé cantada, inspirando o seu coração. E dentre muitas formas multifacetadas que o Senhor me deu, eu também tenho o privilégio de ser escritor. E tenho 2 livros lançados: O Segredo de Viver Feliz. Viver feliz não é sem querer, é de propósito. E eu falo sobre a nossa nova identidade em Cristo, sobre o plano original de Deus para a nossa vida, sobre como acreditar nas verdades da palavra em nossa experiência diária. E o meu mais novo livro, lançado ano passado, fruto muito dessa canção, Algo Novo Está Por Vir. O Senhor me deu o tema dessa canção e desse livro no início da pandemia, quando nós estávamos vivendo aquela situação tão desafiadora. E o Senhor me deu uma visão de futuro para produzir alegria no presente. Porque eu não sei se você se lembra, aquele ambiente, aquele lugar de instabilidade, insegurança, incerteza
sobre o que haveria de acontecer com a nossa vida, gatilhou muita gente a viver depressiva, ansiosa, preocupada. E foi nesse lugar que o Senhor me ensinou a não entrar nesse lugar. E foi isso que me inspirou a escrever esse livro. Então, de uma forma prática, você vai aprender a sair de um lugar de fraqueza espiritual, vai entender os benefícios da esperança e o poder da expectativa, sobre como você lida com desânimo, porque ele chega para todos nós, e como você pode viver animado, grato e cheio de expectativas. Amém? Então, no final do nosso encontro, eu vou estar lá atrás para dedicar o livro a você, te dar um abraço, tirar uma foto e conhecer um pouco mais do que há de melhor na sua vida. Amém, irmãos? Levanta a sua Bíblia, vamos fazer uma boa confissão de fé. Diz comigo: essa é a minha Bíblia, a poderosa palavra de Deus, a verdadeira, infalível e imutável palavra da fé. Agora fala com convicção: eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso o que ela diz que eu posso, e nunca mais a minha vida será a mesma. Agora fala comigo: eu sou forte, inteligente, obediente, feliz, animado, motivado, inspirado, capacitado. Eu sou o melhor de Deus andando sobre a terra. Você pode fazer um barulho bom? Glória a Deus. Como é bom, irmãos, a gente falar o que Deus diz ao nosso respeito, não é verdade? Como é bom a gente ter a liberdade de poder, com ousadia, falar o que a palavra fala sobre nós. Deus nos deu a sua palavra para que nós possamos construir dentro de nós a estrutura que a gente precisa para viver convicto daquilo que Ele diz ao nosso respeito. Porque eu e você, de alguma forma, crescemos. Cada um aqui tem uma história, cada um aqui tem um background, tem as suas memórias afetivas, dolorosas. Todo mundo aqui, de alguma forma, aprendeu a se reconstruir, a se levantar. Mas como é bom quando a gente se expõe à palavra de Deus e é apresentado a um novo eu que nem a gente sabia que era. Quando a gente é apresentado à realidade daquilo que Deus diz ao nosso respeito, independente do nosso passado, independente dos nossos traumas. Deixa eu te dizer uma coisa, e eu creio que eu vou ser inspirado por isso. Você não é os seus traumas, você não é o seu passado. Você não é o que fizeram com você. Você não é o que você decidiu no seu passado. Por mais que você tenha tido consequências, sequelas, experiências negativas ou boas, no final de tudo você é o que Deus diz que você é. E é por isso que Deus nos deu a sua palavra, para que nós possamos conhecer a nossa verdadeira origem, a nossa verdadeira identidade e o nosso verdadeiro propósito. É a falta de conhecimento da palavra de Deus que sempre vai impedir o ser humano de ser aquilo que ele fora criado para viver. É a falta de conhecimento que nos priva de experimentar os melhores dias da nossa vida. Como eu compartilhei ontem, a fé não funciona sem conhecimento da palavra, porque a Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, qual é o maior obstáculo para a nossa fé? Não ouvir aquilo que nos liberta, não ouvir aquilo que nos revela a nossa verdadeira origem, identidade e propósito. Mas que coisa boa quando a luz chega no nosso coração e a gente entende o plano e o propósito de Deus para a nossa vida. Quando eu fui exposto a essa palavra da fé no ano de 2000, na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, eu era alguém sem perspectiva de vida, vindo de uma família que havia sido destruída pela separação dos meus pais. Tinha tudo para dar errado, usava as calças emprestadas do meu pai. Quando comecei a ouvir a palavra da fé e soube que no outro ano nós teríamos o Rema,
tinha muito desejo de fazer o rema, mas depois que eu descobri que era pago, o desânimo bateu bem forte, porque muitas vezes eu não tinha recurso nem de ir para a igreja. Vocês estão aqui comigo? Quando eu fui exposto ao rema, na matéria justiça de Deus, foi quando os meus olhos espirituais foram abertos, e uma plena consciência chegou no meu coração, um descortinamento. Isso significa revelação, é um descortinamento, uma abertura de visão. É por isso que Paulo ora tanto em Efésios capítulo 1, do versículo 15 ao 23, em Efésios capítulo 3, do 14 ao 21, em Colossenses 1, do versículo 9 ao 12, para que nós possamos ter espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do nosso coração, para que nós saibamos qual é a esperança do nosso chamamento, qual é a riqueza da glória e da herança dos santos na luz, para que nós saibamos o poder que opera em nós. Paulo em Efésios capítulo 3, ele ora para que nós possamos ter clareza desse amor, desse espírito, desse poder que habita em nós. Paulo em Colossenses 1, do 9 ao 12, ele ora para que nós possamos andar de um modo digno da herança da qual nós recebemos, para que nós possamos andar digno com a vida que ele nos chamou para viver. Eu não sei se você sabe, mas Deus te chamou e te criou para que você possa viver uma vida que valha a pena. Olha aí para a pessoa que está do seu lado, falar para ela: ei, Deus te criou para que a sua vida valha a pena. Então Paulo diz: eu oro para que vocês possam ser cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. E o propósito disso é para que eu e você possamos viver de um modo digno. Guarde essa afirmação: para que eu e você possamos viver de um modo digno do Senhor. É possível viver uma vida de uma maneira digna, e essa dignidade é de acordo com a dignidade que Deus nos deu em Cristo. Essa dignidade supre a necessidade que nós temos de ter importância, de ter valor. Essa dignidade é o que nos faz ficarmos de pé na presença de Deus, sem o senso de pobre coitadismo, sem o senso de medo, culpa, condenação, complexos de inferioridade, chamando Ele de Pai, como se o pecado nunca tivesse existido. A isso damos o nome de justiça de Deus. Então olha para a pessoa que está do seu lado e diz: boa noite, justo. Alguém pode dizer: ô pastor, eu quero tanto, eu estou me esforçando tanto para ser. Não, você não se esforça para ser uma coisa que você já é. Você só aceita o que Deus já te tornou. Sim, há um esforço nosso em conhecer, em descobrir conhecer. Mas a partir do momento que luz chega, que o conhecimento chega, você só aceita se comportar de acordo com aquilo pelo qual Deus te tornou. Afinal de contas, como a Bíblia diz e prometeu em Isaías capítulo 61, Ele nos vestiu com vestes de salvação. Sua alegria muito me contagia. Você está vestido com vestes de salvação. Você está vestido com um manto de justiça. Então olha aí para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: ei, essa roupa caiu bem em você. Que roupa é essa? Não, não é essa que você está vestindo. É a roupa da justiça de Deus. Ele te vestiu com a própria justiça. Sabe o que é ser justiça de Deus? É ser aceito por Ele. Sabe que a revelação, jovens, da justiça vai te deixar de viver com essa carência emocional de ser aceito pelas pessoas, para você aceitar ser alguém?
Ah, mas ninguém me aceita. Mas Ele já te aceitou. Ah, mas ninguém me ama. Mas Ele já te amou. Ah, mas ninguém é meu amigo. Ei, outrora éramos inimigos, mas agora somos chamados amigos de Deus. Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 19, que em Cristo Jesus, oh aleluia, e eu quero te encorajar, foi quando eu aprendi no Rema, há 25 anos atrás, sobre as realidades da nova criação, que todas as vezes que nós encontramos nas epístolas, que são as cartas escritas para a igreja, pessoas sempre me perguntam sobre como estudar a Bíblia de uma maneira efetiva, e eu sempre encorajo as pessoas a começar pelas epístolas. Se você começar por Gênesis, quando chegar em Êxodo, você já está desanimado. Você não vai ter a persistência e a diligência necessária para começar de Gênesis até Apocalipse. Você vai misturar as coisas. Porque querer entender o Evangelho sem ter a revelação de Cristo faz você, irmãos, não ter clareza do que está acontecendo no Velho Testamento. Porque no Velho tudo aponta para Ele. Então eu sempre encorajo, como o irmão Reig ensina nos seus livros, a começar a ler a Bíblia pelas epístolas, que são as cartas que foram escritas para mim e para você. Lemos os evangelhos, que nada mais é do que a biografia de Jesus, o relato de como Ele viveu a vida, e Ele cumpre o seu propósito, mas é nas epístolas que você entende por que Jesus fez o que fez, com que poder Ele fez o que fez. E aí você começa a ler o Velho Testamento debaixo de uma nova perspectiva, debaixo de uma nova consciência, debaixo de uma nova revelação. E aí tudo se encaixa, tudo faz sentido. E nas epístolas nós encontramos mais de 134 expressões de preposições que dizem nele, em Cristo, por Ele, em quem, no qual, no amado. Todas as vezes que você encontrar essas preposições, pare tudo que você está fazendo, preste atenção, anote, sublinhe, coloque na primeira pessoa, porque todas as vezes que nós encontramos essas preposições, nele, em Cristo, por Ele, por meio dele, está se referindo sobre quem eu sou, sobre quem você é, sobre o que nós temos e sobre o que nós podemos. Oh, aleluia. E em Filipenses 4,19, Paulo diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. E embora o contexto de Filipenses capítulo 4, Paulo está falando não apenas sobre o dar, sobre o ofertar, mas ele está falando de um contexto de aprender a viver pleno, feliz, alegre e animado em toda e qualquer situação. Vamos lá, gente, vamos lá. Paulo falou em Filipenses 4,10: eu aprendi o segredo de viver feliz. Sabe por quê, gente? Porque tem gente que só é feliz até o dia 5, quando recebe. Depois é uma tristeza. Mas Paulo chegou a um ponto em que ele aprendeu que a identidade dele não estava com base no que ele tinha naturalmente, mas em quem ele era posicionalmente. Ele havia aprendido o segredo. Que segredo? De viver animado, contente, alegre, em toda e qualquer situação, tendo ou não tendo, ao ponto dele dizer: eu posso tudo naquele que me fortalece. Mas eu sei que normalmente quando falamos essa frase, posso tudo, estamos pensando, nós podemos conquistar tantas coisas, e é verdade, mas o posso tudo naquele que me fortalece, se você ler o contexto, Paulo estava dizendo: eu posso ser honrado, eu posso ser desonrado.
Tem gente que não suporta ser desonrado. Mas Paulo aprendeu até ser desonrado e ainda assim não perder a alegria. Paulo falou: eu posso ter tudo, eu posso não ter nada. Oi, som, teste, 1, 2. Como assim, pastor? Sim, Paulo aprendeu que mesmo na falta, ele ainda era abençoado. Isso não é uma desculpa para aceitar a falta, a escassez na nossa vida, mas é uma estrutura espiritual, onde eu e você aprendemos que a nossa identidade não está definida com base no que temos naturalmente, mas com base naquilo que Deus diz ao nosso respeito. Porque eu e você fomos colocados em Cristo. O que Ele é, nós somos. O que Ele tem, nós temos. O que Ele pode, nós podemos. Aleluia. Então Paulo disse: em Cristo Jesus, cada uma das necessidades de vocês serão supridas. Agora eu te pergunto: quais são as suas necessidades? Será que a nossa necessidade é só pagar conta? Comer? E outra pergunta: por que temos necessidades? Já parou para pensar nisso? Que necessidades são essas? Oh, aleluia. Na ideia original de Deus, quando Ele nos criou, Deus nos criou somente com uma necessidade primordial, e que ela já era suprida plenamente: se relacionar com Ele, estar na presença dEle. E o homem já era pleno, realizado, satisfeito. Mas com a queda, tudo ficou comprometido. E o homem agora passou a ter necessidade de buscar ou de ter novamente aquilo que ele tinha na criação original. O homem passa a ter necessidade de aprovação, de aceitação, de plenitude, de satisfação, de pertencimento, identidade, propósito. É por isso que pessoas podem ter muito dinheiro, mas se elas só têm muito dinheiro, elas ainda estão vazias. É por isso que pessoas podem ter trabalho bem sucedido, mas a carência emocional e espiritual continua lá. Por quê? Porque a queda trouxe para o homem necessidades, e sem a consciência de que estamos em Cristo, a gente sempre vai procurar em lugares, em pessoas e em coisas aquilo que só Cristo pode dar. Se nós não aprendermos a sermos realizados, completos, supridos em Cristo, você sempre vai esperar no casamento o que só Deus pode dar. No trabalho, o que só Ele pode dar. Na dopamina barata, o que só Deus pode dar. Mas em Cristo Jesus, cada uma das nossas necessidades são supridas. Então eu quero compartilhar com você a diferença entre fatos das quais nós vivemos e a verdade na qual nós possuímos. Porque mais uma vez, como eu compartilhei ontem, e aqui eu quero dar continuidade ao que foi iniciado na ministração ontem à noite. Há certas verdades, irmãos, que nós só experimentamos quando nós estamos debaixo dessa revelação da poderosa palavra de Deus. E eu declaro em nome de Jesus a consciência da palavra de Deus crescendo em seu interior,
crescendo em sua vida, para que você aprenda a viver pleno nele. Há certas verdades que nós só encontramos em Deus. E eu compartilhei ontem que muitas pessoas não se sentem dignas ou encorajadas a falar quem elas são em Cristo, porque a sua realidade atual conflita com a sua realidade posicional. Então, como é que eu vou dizer que eu sou abençoado se eu não me sinto assim? Como eu vou dizer que eu sou completo e satisfeito em Cristo se eu não me sinto completo e satisfeito? Como eu vou dizer que eu sou curado se eu estou lidando com doença no meu corpo? Como eu vou dizer se eu sou feliz, que eu sou feliz, se eu vivo lidando com a depressão, com o desânimo? Então nós tendemos a acreditar que o fato, ou que a realidade natural, ela é a verdade, ou ela é a nossa realidade. Mas eu quero te relembrar mais uma vez: a verdade é o que Deus diz ao seu respeito. Alguém pode dizer, eu vou dar exemplos práticos. O fato natural pode ser que você acaba de perder o emprego, mas a verdade é que Deus vai suprir cada uma das suas necessidades. Olha aí para a pessoa que está do seu lado e fala para ele: fica tranquilo, não vai faltar nada. O fato natural pode ser que você está deprimido. E depressão só dá em gente, irmãos. Não dá em cadeira. Eu nunca vi uma cadeira deprimida. Já vi uma cadeira no canto dizendo: ninguém senta em mim, estou desanimado com a vida. Mas gente, a gente vê isso o tempo inteiro. Então o fato natural pode ser que você está deprimido, mas a verdade, sabe qual é? A alegria do Senhor é a força da sua vida. E como eu tenho aprendido, irmãos, nessa vida, que a única coisa que eu não posso perder é a alegria. Porque se eu perder a alegria, eu perco tudo. Se eu perder a alegria, eu perco a força. E sem força, outra coisa vai me dominar. O fato natural pode ser que você está nesse momento ansioso, preocupado, mas a verdade espiritual é que a paz de Deus guarda o seu coração e a sua mente. Vamos lá, gente, vamos lá. A realidade é que essa paz que o Senhor te deu pode fazer você ficar tranquilo, seguro, confiante. O fato natural pode ser que você não consegue dormir de tanto estresse. Quem aqui já passou pela experiência de ter dificuldades para dormir, de tão ansioso, preocupado, estressado com as contas para pagar, preocupado com uma situação relacionada a relacionamentos pessoais ou interpessoais, de crises? O fato natural é que talvez você não consiga dormir, mas a verdade espiritual é que logo você pega no sono, porque o Senhor te sustenta. Salmos 3:5, a Bíblia diz: eu deito-me e pego no sono, e eu acordo, porque o Senhor me sustenta. Salmos 4:8, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Está no pacote da salvação, dormir bem. O fato natural pode ser que você tenha uma doença incurável, mas a verdade espiritual
é que pelas pisaduras de Jesus você foi curado, sarado. Você acha que nesse tempo na qual eu vivi, ou tenho vivido nesses últimos meses, o diabo não lançou uma ideia na minha mente dizendo: e aí? Onde está a palavra da fé? Se você não sabe, eu recebi um diagnóstico de um tumor maligno no meu cérebro. E eu tenho 1 mês e 15 dias que eu fiz uma cirurgia para a retirada desse tumor. Na verdade, eu já tenho essa informação há 2 anos e meio. A minha médica, nutróloga, me pediu para fazer uma ressonância. Eu estava tendo tonturas. E não acredito que foi por causa dessa situação, por outras questões. E ela teve a percepção de pedir uma ressonância. Foi quando ela descobriu um tumor, um glioma no meu cérebro. Durante 2 anos e meio eu fiquei acompanhando, ela ficou acompanhando, eu fazendo ressonâncias para perceber o aumento ou a diminuição. E nunca aumentou, nunca diminuiu, ficou sempre do mesmo jeito. Então, no meio do ano passado, uma médica amiga já me acompanha há 10 anos. Eu digo que ela é a pastora da saúde para mim. Ela não conseguia dormir pensando em mim. E ela falou: André, eu preciso que você procure um neuro, porque eu não paro de pensar em você. Eu preciso que você procure um especialista para verificar a sua situação, porque eu não tenho condições de te ajudar. E foi quando eu procurei. Na verdade, ela me ajudou a procurar um neuro. E 2 horas antes de eu dar aula na escola de ministros, eu fiz uma consulta online com ele, e ele me deu o diagnóstico de que eu tinha de fato um tumor. Então, eu sei o que significa um relatório natural. E eu só tinha 2 opções. Ou eu iria questionar a Deus o porquê isso aconteceu comigo, ou eu iria ficar chateado com Ele. Afinal de contas, eu sirvo a Ele há tanto tempo. Ou eu iria confiar na integridade da palavra de Deus e tomar a decisão de ser guiado pelo Espírito sobre o que eu deveria fazer. E eu tive paz e alegria em fazer a cirurgia. E eu criei, minha fé era que eu faria a cirurgia e que eu não teria nenhum dano. Então, 2 meses depois, eu fiz a cirurgia. E eu estava compartilhando hoje com a Rossana, com os irmãos, onde estávamos almoçando, né? Que se eu soubesse do risco que eu estava passando em fazer uma cirurgia, na medida que depois eu caí em si, mas a única inspiração que eu recebi do Senhor nesse momento do diagnóstico foi: só dê crédito à minha palavra, não acesse a internet para ver nada sobre o assunto. Foi essa a direção do Senhor. Sabe por quê, gente? Porque eu não queria permitir que outro pensamento dominasse a minha mente. Porque eu não queria medo me dominando, mas a confiança no caráter de Deus. Então a minha fé foi: eu vou fazer a cirurgia, não vou ter sequela nenhuma, e eu vou me tornar um testemunho vivo de que Deus é bom e de que fé funciona e a palavra de Deus é a verdade. Eu poderia ter sequelas como perda de memória, convulsão,
perder a fala, dificuldade de ver e tantas outras coisas que eu nem quis saber mais, para não roubar a minha convicção. E eu fiz a cirurgia e 3 dias depois eu estava repousando na casa onde eu fiquei hospedado, da minha médica. Amém? Uma semana depois tive uma infecção, e aí sim a pressão chegou, o medo bateu, e eu fui novamente para Curitiba fazer a cirurgia, para abrir, limpar toda a infecção. E aí o medo da infecção, das sequelas, meningite e outros problemas. E mais uma vez o Senhor me livrou. E no dia 1º de março, que foi ontem, né? O médico falou: você está liberado para voltar a ministrar. E eu estou aqui para te lembrar que o fato natural não altera em nada a sua realidade espiritual. Aleluia! É a sua realidade espiritual que define o que você vai viver no natural. Fé não nega a realidade natural. Ouviu? Fé não é negacionista. Fé não diz que você não está com um problema quando você tem um problema. Eu nunca disse em nenhum momento: não, eu não tenho não. Eu não tenho esse tumor não. Mentira. Não, e porque isso não seria fé. Desculpe, irmãos, eu falar isso. Fé não é abestalhada. E nem é negacionista. Fé não é fuga. Fé reconhece os fatos naturais, mas ela decide acreditar naquilo que ela tem de revelação de quem Deus é e do que nós somos por posição. Ok, esse relato chegou, mas eu creio que eu vou viver. Naturalmente falando, não tem garantias de que isso não pode voltar. Eu perguntei: quando tirar, é possível ter novamente um tumor? Sim. Então a única garantia que eu tenho é que Deus é bom, que a palavra é a verdade, e que eu não vou morrer sem antes provar e ver todos os benefícios de Deus na minha vida. E eu já provei e vi, irmãos, Deus é bom. Eu já provei e vi, Deus é bom. Eu já provei e vi, Ele tem planos bons ao meu respeito, assim como Ele tem planos bons ao seu respeito. Oh, aleluia. Eu não sei, nem quero que você tenha essa experiência de dar o último abraço naturalmente falando, e sem saber se você vai ver a sua esposa ou seu filho novamente. Mas a única convicção que me fez entrar naquela sala de cirurgia foi dizer: Pai, você não terminou com a minha vida. Eu ainda tenho muitos sonhos, e todos eles estão conectados com o seu propósito sobre a minha vida. Então, Senhor, obrigado, porque eu vou voltar e eu vou viver os melhores dias da minha vida. Aleluia. Olha aí para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: você não vai morrer sem antes provar e ver toda a bondade de Deus sobre a sua vida. O fato natural não muda a sua realidade espiritual. Então meu conselho prático a você é: se expõe à revelação da palavra, para você ficar tão fortalecido sobre quem Deus é. Alguém me perguntou depois da cirurgia: pastor, você teve alguma experiência sobrenatural na hora que foi fazer a cirurgia?
Irmãos, eu confesso a você, eu até passou pela minha mente, se Jesus aparecer para mim? E se eu for como Paulo ao terceiro céu? Será que eu vou querer voltar, meu Pai? E se os anjos aparecerem? E se Miguel aparecer? E irmãos, eu tenho a notícia de que eu não vi ninguém. Ninguém apareceu. Mas eu vou te dizer como eu vi Jesus. No dia em que minha médica pediu para eu fazer uma ressonância e antecipou algo que poderia me prejudicar no futuro. Quando ela encontrou um neuro que tem um tratamento humanizado e me deu a segurança necessária. Quando eu recebi todo o apoio do Ministério Verbo da Vida, me encorajando através da minha liderança. Quando a minha igreja local pegou junto comigo, orando, crendo. Amém, irmãos. Eu vi Deus, eu vi Jesus em cada provisão, em cada momento dessa fase. Então eu creio e eu declaro sobre a sua vida que você vai viver a manifestação de todos os sonhos, propósitos, desejos e intentos de Deus sobre a sua vida. Sabe por que você não vai morrer cedo? Porque Deus tem planos bons para você. O que não me desanimou nesse tempo foi saber que o meu futuro é tão brilhante, tão próspero, tão bom, que eu vou viver no presente aquilo que Ele me chamou para viver. Aleluia. Deus te dá uma visão de futuro. Sabe, irmãos, é quando a gente perde a vontade de viver, quando a gente perde a revelação do futuro que Deus tem para a nossa vida. E eu quero te perguntar: o que o futuro reserva a você? Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado. O que o futuro espera de você? O que o futuro te reserva? Posso dizer para você se alegrar? E sabe que eu amo dizer isso, eu vou terminar aqui. Visão é uma imagem de futuro que produz alegria no presente. Então preste atenção. Todas as vezes em que você se encontrar desanimado, deprimido, é porque você perdeu a revelação do futuro que te espera. Todas as vezes que você se encontrar desanimado, é porque você só está focado no presente. E o presente pode estar sendo tão cruel, tão desafiador, que você se vê sem perspectiva de que vai sair dessa situação. Mas se você pudesse ver o seu amanhã no presente, com base na palavra de Deus, o que te reserva no futuro é o seguinte: primeiro, vida abundante. Não, vamos lá, gente, vida abundante. Porque Jesus veio para nos dar uma vida e vida em plenitude. Essa vida plena é agora, mas é também para o amanhã. Deus não caiu do trono quando você recebe uma notícia ruim. Deus não deixou de ser quem Ele é. O caráter dele não muda em nada. Ele continua sendo bom. Sabe o que me sustentou nesse momento? Foi a consciência de que Deus não mudou. Pai, você continua sendo bom. Desde a minha história, no início da minha vida, até aqui e até amanhã, você vai continuar sendo o mesmo. Então, o que espera o seu amanhã? Vida abundante. Olha aí para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: sua vida vai ser a melhor vida do mundo.
O que o futuro reserva para você? Ótima saúde. Amém. Porque a Bíblia diz que porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. O futuro te reserva longevidade. O Senhor prometeu em Salmos 91:16: eu vou te saciar com longevidade e eu vou te mostrar a minha salvação. O futuro te reserva paz de espírito, porque Jesus prometeu que Ele nos deixou a sua paz, não como o mundo a dar. E Ele disse em Filipenses 4:7, por meio de Paulo: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o coração e a mente de vocês. Sabe outra coisa que o futuro te espera? Quem quer saber? Com essa alegria toda? O que o futuro te reserva? Felicidade. Salmo 128: bem-aventurado ou feliz aquele que teme ao Senhor. Quantos aqui amam e temem ao Senhor? Quantos aqui andam nos seus caminhos? Então olha o que Ele prometeu: do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Meu Deus do céu. Irmãos, é tanta gente preocupada com amanhã, mas a Bíblia promete, Deus promete em sua palavra: você vai comer do fruto do seu trabalho, você vai ser feliz e tudo vai bem. Deus também prometeu para a sua vida prosperidade financeira. Amém, irmãos? Mas tudo isso, para a gente terminar, fica baseado em uma questão, uma pergunta: o que é que você está crendo para a sua vida? Porque o que você crê para a sua vida é o que você vai experimentar. Então eu vou dizer o que eu estou crendo para a minha vida, só para encorajar a tua vida. Amém? Eu estou crendo que esse ano vai ser o melhor ano da minha vida. Mas é só até 2026 chegar. Porque 2026 vai ser melhor do que 25. 27 melhor que 26. 28 melhor que 27. Ai, quem garante isso? A palavra. Porque a Bíblia diz em Provérbios 4:18 que é a vereda dos justos. Aonde estão os justos aqui? Então, o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, cada dia mais, até ser perfeito. Então olha aí para a pessoa que está do seu lado e diz para ele: o seu futuro é tão brilhante, mas tão brilhante, que você vai ter que usar óculos escuros. Então essa visão do futuro, o que te espera é bem melhor do que o que você já viveu, ou até mesmo o que você está vivendo. Mas essa visão de futuro vai promover encorajamento no presente. E aí você vai fazer, irmãos, os ajustes que você precisa para se tornar na prática aquilo que Deus já te tornou por dentro. Se você é abençoado, se comporte como abençoado. Se Deus diz que você é filho, se comporte como filho. Se Deus diz que você é perdoado, não importa o que você fez no passado, Deus olha para você e diz: perdoado. Se Deus diz que você é aceito, acredite, Ele já foi com a sua cara. Amém. Pai, eu te dou graças por essa noite. Te dou graças pela tua presença. Te dou graças pela tua palavra. Te dou graças, Pai, por revelação chegando em nosso coração. Te agradeço, Senhor, pelos meus irmãos que já possuem uma nova identidade em Cristo Jesus.
eles estão vestidos com vestes de salvação. E eu declaro em nome de Jesus essa salvação operando na vida dos meus irmãos. Olha para mim, eu prometo terminar. Quando o pregador disse que vai terminar, ainda faltam alguns minutos, mas agora é verdade. Outra verdade que me sustentou esses dias: o significado, a compreensão do que é ser salvo. Você acredita nisso? Porque muitos cristãos, irmãos, e é por isso que você tem que honrar essa igreja local, a visão desse ministério, porque eu posso afirmar categoricamente a você que a maior parte dos cristãos vivem só com uma certeza da salvação: que um dia, quem sabe, talvez, se Deus quiser, lá na glória, serão salvos. A salvação deles, na maioria das vezes, está limitada a ir para o céu. Mas muitas vezes, eles estão aceitando viver o inferno na terra. Mas eis o significado de salvação. No grego é a palavra sozo. Está pronto para se animar? Quando você diz que é salvo, e você foi salvo se você depositou a sua fé em Cristo Jesus. Quantos aqui acreditaram, irmãos, a sua fé em Jesus? Quantos receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se você está aqui e não recebeu, hoje é o dia de você ser salvo. Mas quando você aceitou a Jesus, além de você ter recebido a salvação eterna, ou seja, viver eternamente com Deus, Deus te deu uma salvação que promove a você na vida atual dias de céus aqui na terra. E a salvação significa cura. Vamos lá, gente. Libertação. Proteção. Isso ministrou muito ao meu coração. Preservação. Perfeição, livramento, prosperidade, bem-estar espiritual. E outra definição: sanidade. Sanidade mental. É um direito seu como filho de Deus, olha para mim, é um direito seu como filho de Deus ter sanidade mental. Em outras palavras, eu e você não precisamos viver oprimidos com pensamentos que te colocam para baixo. Porque quando você foi salvo, saúde chegou para você. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado por essa sanidade, por essa cura, libertação, proteção, preservação, perfeição, livramento, bem-estar espiritual. Eu declaro essa salvação vestindo os meus irmãos de uma maneira efetiva, que os meus irmãos possam assumir essas vestes e experimentar o que a sua palavra diz. Vinho novo, vida nova, novo som, roupa nova, porque vestidos estamos com a sua justiça e salvação. Algo novo está por vir, algo novo está por vir. Porque você não dança, algo novo está por vir, algo novo está por vir. Porque você não se diverte. Pastor, eu posso fazer só um apelo? Não vou chamar ninguém para vir à frente. Onde você está sentado, feche os seus olhos. Se você está aqui nessa noite, mas está sendo pressionado na mente, opresso, oprimido, com pensamentos negativos,
pensamentos depressivos, pensamentos que te deixam ansioso, agitado. Eu sei o que é isso, irmãos. Eu sei o que é isso, irmãos. Um pensamento errado pode mudar os seus sentimentos e a saúde do seu corpo. Na segunda vez em que eu estava no hospital, pós-cirurgia, só um momento, demorou minutos, eu ouvi uma mensagem, ou melhor, eu ouvi uma ideia, um pensamento intruso. Eu estava no quarto, tomando remédios, injeção, com algumas dores, e o diabo soprou no meu ouvido: essa é a sua nova realidade, você vai viver assim, essa vai ser a sua vida daqui para frente. E imediatamente a ansiedade bateu, o medo bateu, e eu fiquei agitado, sem conseguir dormir, sem conseguir encontrar uma posição na cama. E imediatamente eu me lembrei: isso não vem de Deus, não é Deus falando comigo. E eu tomei a autoridade e dormi em paz. Se você é uma dessas pessoas, feche seus olhos, que não está conseguindo dormir, que está agitado, ansioso, literalmente oprimido pelo diabo, levante suas mãos. Eu quero orar por você. Tem que ter coragem, humildade e ousadia de fazer isso. E eu estou fazendo isso guiado pelo Espírito. Fechem os olhos, irmãos. Ninguém aqui precisa ser exposto nesse momento, mas levante suas mãos em nome de Jesus. Pai, eu oro por esses irmãos que estão com as suas mãos levantadas. Em nome de Jesus, eu declaro liberdade para a vida deles. Eu declaro a salvação se manifestando, porque eles irão se expor ao conhecimento e à verdade que os liberta. Em nome de Jesus, receba refrigério na sua alma. Receba pela fé essa paz que já te pertence. Você vai dormir bem. Sua noite, essa noite será diferente. Você vai dormir e logo vai pegar no sono, e quando acordar, a bondade de Deus te levantará. Em nome de Jesus, receba a sua cura, receba aquilo que você tem por direito em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Foi uma honra, uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado, pastor. Você quer que eu faça? O pastor me pediu para eu fazer o apelo. Se você está aqui nessa noite, ouviu essa palavra, fé chegou no seu coração, e você deseja ter essa nova vida, você deseja viver essa salvação, levante suas mãos agora. Eu quero orar por você. Há alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus? Se você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levante suas mãos. Há alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Todos salvos? Amém. Glória a Deus. Pastor, obrigado pelo convite, pela honra de estar aqui. Pastor Anderson, líder dos jovens, obrigado pelo carinho. Todos vocês, pastores, irmãos, músicos, equipe, vocês são excelentes. Estou muito orgulhoso de, pela primeira vez, pós cirurgia, estar aqui com vocês. Declaro essa igreja prosperando, crescendo e vivendo
os melhores dias de suas vidas, em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Deus abençoe.